O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente! Aqui é a Meg Rodrigues, diretamente de Belém, e essa é a primeira de uma série de pílulas curtinhas de conteúdo que a gente vai publicar durante a COP30. A ideia é trazer destaques fresquinhos do evento, que conversam com os temas que a gente aborda aqui no Ciência Suja e que façam a gente refletir sobre a conservação do meio ambiente. Oi, pessoal! Aqui é o Pedro Belo, falando ainda de São Paulo. Eu também vou estar na segunda semana da COP, junto com a Meg e com a Chloé Pinheiro. Hoje, você já vai ouvir a minha voz aqui no episódio, apesar da apuração ser toda da Meg. A Meg é uma baita repórter de ciência e meio ambiente, uma das maiores que a gente tem. E claro, ela tá numa correria louca lá em Belém, gravando com pesquisadores, autoridades, inclusive para coisa que vai entrar aqui em episódios nossos num futuro próximo. Então essa primeira semana de COP foi um pouco mais corrida para ela mesmo. Na segunda semana, a gente vai estar por lá para dar um apoio e eventualmente também publicar alguns vídeos e outros materiais nas nossas redes. Fica ligado! Lembrando que esse episódio aqui, essa pílula de conteúdo um pouco mais curtinha, é um formato novo que a gente estreou recentemente. Então conta pra gente o que você achou depois lá nas redes. E ainda a gente vai ter outros conteúdos sobre o papel da ciência no enfrentamento da crise climática entrando nos próximos meses. Então bora pro episódio. Interessada de verdade em criar políticas para enfrentar a emergência climática na COP30. E tem lobista querendo adiar as decisões para seguir ganhando dinheiro de combustível fóssil ou com agronegócio predatório. Tem gente ingênua, gente brava, gente malandra, gente da ciência, gente da tecnologia, gente dos saberes ancestrais. Tem quem firme acordo com mineradora, quem lute por demarcação de terras indígenas. Tem de tudo, até porque tem 50 mil visitantes na COP30. E mesmo assim, tem um trio que está conseguindo chamar atenção pela forma que eles resolvem cobrir, entre aspas, a COP30. Achar que está salvando o mundo, realmente tem que ser muito pateta para isso. É o que eu te falei, cara. Eu acho isso aqui um festival de exibição, um jogo de imagens, porque assim, você vai nos eventos onde a galera tá falando no microfone, você nem ouve direito, sim, ninguém tá prestando atenção. Então, enfim, é uma hipocrisia danada também no final das contas, né? Esse evento, e eu fico pensando, tirando as pessoas políticas que vêm aqui, ou com alguma empresa que tenha algo a ver com questão de meio ambiente. Catástrofe climática, como os ambientalistas mais radicais dizem, será que faz sentido tanta gente cruzar o mundo para participar desses eventos? Será que negociações online, pelo Zoom, e depois aí uma pequena reunião de presidentes, não daria conta? Não seria mais coerente? Tá aí o Renato Batista, o Arthur Duval, famoso Mamãe Falei, e o Leandro Narlock. Daí tá aqui, ó, fiz um outdoor em Belém durante a COP30, mostrando um gráfico de que as mortes causadas pelo clima caíram 96% em 100 anos. Então vamos começar pelo Leandro Narlock, que você ouviu agora de novo. Ele é um jornalista, já foi da Vez de Tudo, mas agora está na COP30 fazendo conteúdo para a produtora Brasil Paralelo. O Leandro promete expor a hipocrisia da COP, entre aspas, e está fazendo uma série de vídeos sobre o assunto. É um conteúdo bem profissional do ponto de vista técnico, que foca em atacar os objetivos da COP30 em si e as evidências científicas sobre as mudanças climáticas. Já o Arthur Duval, Mamãe Falei, era deputado, mas foi cassado em 2022. E o Renato Batista é suplente de deputado estadual. Ambos são do Movimento Brasil Livre, o MBL, que recentemente fundou seu próprio partido, o Missão. E os dois estão aqui em Belém numa missão mesmo. Basicamente, passar o dia fazendo stories, dizendo que a cidade e o evento são um lixo, que a comida é cara, e arruma briga com políticos de esquerda, para variar. A dupla organizou um happy hour com cerca de 200 fãs num bar no último dia 11 de novembro e até perdeu a credencial de acesso ao evento. Eles dizem estar sendo censurados e a ONU não se manifestou oficialmente sobre os motivos até a data da publicação desse episódio. Enfim, a presença desses dois aí chamou muita atenção do jornalista Fred Santana, que está cobrindo a COP para a revista Cenarium, lá de Manaus. Ele também é o criador do site independente Vocativo. Foi ele que cantou essa bola pra Meg e tá fazendo uma apuração mais aprofundada sobre esse assunto, que também vai sair no Vocativo em breve. Eu percebi que o Arthur Duval, o Leandro Narlock
e mais um articulador nacional do MBL estão aqui para fazer essa cobertura. Eles estão fazendo vários vídeos e várias coisas para tentar engajar com relação à COP. Isso fez o Fred e a gente se perguntar também. Afinal, que mensagens elas estão querendo passar? E qual é a importância da pauta climática dentro do universo dessa desinformação política? E assim, eles têm algumas linhas de raciocínio. Por exemplo, associar o gasto da COP com relação à pobreza de Belém. Outra coisa, a questão do negacionismo. Não é tão grave assim. Aquele discurso de sempre, de que é uma tentativa de frear o desenvolvimento do país em detrimento de órgãos internacionais, enfim. O crescimento da desinformação climática faz com que essa COP fosse a primeira a colocar integridade de informação na agenda oficial. O próprio Lula falou na abertura que pretendia combater o negacionismo, mas vale o puxão de orelha de querer furar novos poços de petróleo, já que isso é algo que vai contra o recomendado pelas autoridades científicas, tá? E é importante dizer que esse negacionismo está mais sutil. Faz um tempo já. Quase ninguém duvida que o planeta está mais quente, até porque nem tem mais como duvidar, mas o que está rolando é um negacionismo 2.0 ou 3.0. Não se nega o aquecimento global, mas sim suas causas e consequências, e as soluções também. Tu nem acredita em mudança do clima? Claro que eu acredito. Eu acho que o planeta está aquecendo sim e acho que é culpa do ser humano. Aí você ouviu o Arthur Duval brigando com mais alguém. O interlocutor pede para ele explicar, então, quais são as causas do aquecimento global. Aí o Arthur começa a falar da China e a conversa descamba para um bate-boca. Mas enfim, essa desinformação propagada por ele e por perfis similares, ela vai mais na linha de reclamar dos preços e dos gastos com a realização do evento. Já alguns conteúdos da Brasil Paralelo dizem que os grandes poluidores querem jogar a culpa no agronegócio. E esses poluidores reais seriam os produtores de combustíveis fósseis e os países ricos, que também estariam usando o agro brasileiro como bode expiatório. O pessoal da Brasil Paralelo também fala que as ONGs exageram os danos do aquecimento global para desviar o dinheiro que supostamente iria para a preservação ambiental. E assim, cá entre nós, algumas coisas até realmente fazem sentido. Calma, gente, isso também doeu em mim. Realmente, o uso de combustíveis fósseis é o principal problema. Realmente, os países ricos são os principais responsáveis e ficam tentando se eximir da responsabilidade. Realmente, a cidade e a organização do evento têm seus problemas. E realmente é difícil chegar em consensos na COP e tem muita ação de lobistas. Pensa bem, nem num grupo pequeno de pessoas é fácil chegar num consenso que agrade todo mundo. E quem já viajou de galera sabe do que eu tô falando. Se até num grupo de amigos a gente precisa ceder, amigos, gente que se gosta e concorda em muita coisa. Imagina mais de 190 países terem que negociar entre si para apenas tomar decisões que vão só definir o futuro das suas populações e das suas economias. A gente não tá falando de 190 países terem que decidir o sabor da pizza que eles vão comer de noite. Imagina a dificuldade de um processo desses. Só o fato de a grande maioria dos países aceitar entrar em acordo sabendo que obviamente vão ter que ceder em alguma coisa já é uma vitória imensa. Então não é que os caras resolvem tirar 2 semanas de férias para ficar de blá 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 para sair das COP sem nada resolvido. Imagina você tendo que sentar numa mesa com colegas de quase 200 países para decidir como podem proteger uma população frágil ou ajudar os agricultores que perderam tudo por conta da seca. Sinceramente, eu sou muito mais em discordar dos meus amigos sobre o sabor da pizza que a gente vai comer. Mesmo, obviamente, sabendo da dificuldade imensa que é tudo isso, esse pessoal pega um fato ou uma ponta de verdade, uma que gera indignação e uma identificação com o seguidor, e com isso constrói uma desinformação. E isso pode potencialmente descredibilizar os consensos científicos sobre o clima. E o Arthur Duval, o Renato Battisti e a Brasil Paralelo são só exemplos disso. Um levantamento recente do estúdio de impacto Fala mostra que houve um, abre aspas, esquenta da mentira 48 horas antes da COP. Entre os 50 posts mais populares sobre o evento, 13 tinham indícios claros de desinformação. Juntos, esses posts alcançaram 8,8 milhões de visualizações e 305 mil interações. No X, a hashtag Flop30 ficou em alta durante a primeira semana do evento. E isso tudo corrobora a percepção do Fred de que é uma ação coordenada mesmo. E não só dos brasileiros, viu? É um time muito perfeito. No momento em que o MBL se estabelece como partido, você vê esses agentes atuando em conjunto. Por acaso você tem um movimento da extrema-direita internacional coordenadamente no mesmo sentido.
passou meio despercebido, mas eu acho que é um detalhe muito importante. Simplesmente o Donald Trump, desinformou sobre uma obra aqui em Belém. Parece uma coisa absolutamente inocente, desconectada, mas veja, a quem interessa um presidente norte-americano uma obra, uma estrada, no meio da floresta amazônica, numa capital do norte do Brasil? Enquanto o Fred estava apurando essa possível atuação coordenada e preparando a matéria dele, a gente conversou também com a Marie Santini, coordenadora do NetLab, um laboratório da UFRJ que estuda desinformação digital e é parceiro do Ciência Suja nesse ano. Ela também está em Belém, justamente para discutir o assunto. A gente queria entender com ela qual a importância que essa pauta tem no ecossistema desinformativo da direita. Por que essa pauta socioambiental é importante para a extrema-direita? Primeiro porque eles se associam a um setor muito poderoso dentro do Brasil, que é o setor do agronegócio, e aí eles arrastam essa narrativa e essa pauta para as guerras culturais, misturando com outras pautas deles, fazendo uma espécie de cadeia de equivalência de outras agendas da extrema-direita. Mas é uma forma, de fato, de mobilizar culturalmente, porque o agronegócio tem um impacto e uma inserção cultural muito forte no país, especialmente no Centro-Oeste, e tem um poder político muito grande, não só dentro do Congresso Nacional, como também nessa associação entre política e um setor produtivo super importante no país. Pois é, lembra que a gente falou que a Brasil Paralelo fica falando que o agro é injustamente responsabilizado pela crise climática? Se liga nesse trechinho de um vídeo que a gente tirou do canal deles. O problema não é mais a energia e a indústria dos ricos, mas a produção agrícola e pecuária dos pobres. E ao fazer essa reorientação, a gente muda radicalmente o objeto das negociações climáticas globais. E só para esclarecer, o Brasil é o 6º maior emissor de gases poluentes do mundo. E aqui, a principal fonte, de longe, são as mudanças no uso da terra, causadas em grande parte pela expansão do agronegócio. Então a gente está falando de desmatamento, monocultura, pecuária extensiva, etc. Enfim, a gente também perguntou para a Marie se ela vê esses elementos de ação coordenada para fins políticos nos ataques que essa turma faz à COP. A extrema-direita costuma ter como estratégia essa coordenação de comunicação, de campanhas de difamação, de quebra de reputação, de eventos, especialmente quando está envolvendo o governo federal e agendas como essa, que são agendas que eles, de alguma maneira, são contra, né? Então eles costumam fazer isso. E, claro, eles aproveitam eventos como a COP30 para anabolizar essas campanhas. Mas a estratégia e o método é mais ou menos o mesmo, utilizando formas de coordenação e produção de narrativas, enxurradas de narrativas, num momento onde está todo mundo prestando atenção no determinado assunto, especialmente a mídia tradicional também, o que faz só alavancar a campanha deles. Esse ponto da mídia tradicional é bem importante, viu? O Fred também falou pra gente que a grande imprensa pode ajudar a piorar o cenário da desinformação climática. Se você vê, por exemplo, veículos tradicionais de imprensa, há um discurso dúbio. Uma hora você vê reportagens sensacionais investigando fraude e crédito de carbono, infrações ambientais, desastres climáticos, mas em outros momentos você vê empresas que causaram muitos desses danos anunciando e promovendo de forma publicitária. Sim, a cobertura dos principais veículos de imprensa é patrocinada por empresas como a Vale, a Hydro, a JBS, empresas que têm uma ficha corrida gigante de danos ambientais. E isso tudo deixa o Fred meio pessimista. Também deixa a gente, tá? Ele faz uma comparação com a pandemia para explicar. Quando você tem predominantemente veículos de mídia tradicional e até alguns alternativos, até alguns mais recentes que estão em ascendência, financiados por empresas que têm comprovadamente atuação nefasta no meio ambiente, é muito mais simples você ter a circulação de agentes da extrema-direita que atuam em favor do negacionismo. Isso não seria possível se você tivesse um movimento estabelecido, como, por exemplo, a gente teve na pandemia. Na pandemia, quando o caos aconteceu, houve inclusive um movimento que ficou famoso, os consórcios. Os consórcios de veículos de imprensa que se colocaram como uma barreira contra a desinformação que vinha nada mais nada menos que da presidência da República. Isso a gente não está vendo agora. Pois é, na pandemia, quem espalhava desinformação estava enfrentando esse conglomerado da imprensa,
Agora tem dinheiro da pesada sendo despejado em campanhas de comunicação que fazem essa maquiagem verde dos danos das grandes empresas. O chamado greenwashing. Tem show patrocinado em palco flutuante com a Mariah Carey, enfim, são muitas camadas de desinformação. E a gente vai tentar descascar elas tal qual uma cebola amaldiçoada nos próximos conteúdos aqui. Então fica de olho e de ouvidos prontos também. O Ciência Suja tem apoio do Instituto Serrapilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Esse episódio foi apresentado pela Meg Rodrigues e por mim, Pedro Belo. A produção é da Meg, com apoio da Chloé Pinheiro. O roteiro é da Chloé Pinheiro também. O Theo fez a edição de texto e o Felipe Barbosa fez a edição de áudio. Nessa pílula, a gente usou áudios dos canais do Mamãe Falei, Renato Batista, Brasil Paralelo, dos perfis de Instagram do Leandro Narlock e do Arthur Duval. É isso, acompanhe as nossas redes e os nossos feeds nas plataformas. A qualquer momento, a gente volta com mais apurações direto de Belém. Valeu, gente! Nave Reportagens.